Eu penso que a melhor preparação é através de resoluções da banca, questões da banca que vai aplicar a nossa prova, certo? É o melhor jeito que temos para nos preparar. Então, o filtro que eu apliquei aqui é para trazer questões o mais próximo possível da realidade que se espera na prova, ok? Vamos fazer um breve resumo teórico. Gente, quando a gente fala de equação, estamos pensando em modelagem. Acho que a ferramenta principal da matemática é modelar fenômenos à nossa volta em linguagem matemática. Eu falo muito de problemas de tradução. A modelagem matemática, a gente começa a estudar ela de modo mais firme quando a gente estuda proporções e equações propriamente, né? Nesses dois tópicos, principalmente, que requer muito a capacidade de traduzir corretamente o problema. Por exemplo, se eu te afirmo que tenho lá, João é mais velho que Pedro. Eu fiz essa afirmação em português. Agora, se eu fosse traduzir isso para a linguagem matemática, se eu fosse modelar isso matematicamente, como é que ficaria? Nesse caso aqui não é uma equação. Transformando isso aqui, estou falando de idade, certo? Então eu vou chamar a idade de João de J e a idade de Pedro de P. E o que eu afirmei? João é mais velho que Pedro. Então a idade de João é um valor maior que o valor da idade de Pedro. Pronto. Isso aqui é um problema de modelagem, é um problema de, no caso não é equação, né? É uma desigualdade, mas eu poderia dizer assim, não vou escrever, tá? Mas eu poderia dizer que João é 2 vezes mais velho que Pedro, ou então a idade de João é o dobro, vale o dobro da idade de Pedro. Como é que eu equacionaria isso? Como é que eu traduziria? Dessa forma, a idade de João é igual a 2 vezes a idade de Pedro, ok? Então, isso aqui é o princípio básico de prestar atenção em montar esse equacionamento. Esse tipo de questões de proporção, equação e alguns outros assuntos, o principal ponto-chave é você entender qual equação você vai montar, qual é a expressão que você vai montar. E montá-la da maneira correta, relacionando as informações de maneira correta. E a partir daí, você vai fazer as contas, vai isolar incógnitas, isolar variáveis, né? Principalmente quando se tratar de funções, e vai chegar à resposta que você busca, tá? Vamos lá praticar na primeira questão. O total de 1.284 alunos de uma escola foi dividido em 2 grupos. O primeiro grupo ficou com 1/4 do total e o segundo com o restante dos alunos. Mais tarde, X alunos foram passados do segundo grupo para o primeiro, de forma que o primeiro grupo ficou com metade dos alunos do segundo grupo. O valor de X equivale a... Então, vamos entender, ele me contou uma história, que essa história tem 2 etapas, 2 fases, por assim dizer. Então vamos entender a primeira fase, aqui o primeiro momento. No primeiro momento, eu tenho 2 grupos que eu vou chamar de A e B, sendo A o primeiro e B o segundo, né? O primeiro grupo, o grupo A, ficou com 1/4 dos alunos. Olha só. Então, A equivale a 1/4 dos alunos. Total. Quem é meu total? 1.284. Então, já começamos o equacionamento, tá? E B? B tem quantos? B tem o restante dos alunos. Então, o B vai ser quem? Vai ser o total menos os alunos de A, os alunos do primeiro grupo. Ok? Essa aqui é a parte difícil da questão. Fazer essas corretas interpretações. Isso aqui vai dar 321. 1.284 dividido por 4. Então, B vai valer 1.284 menos 321. E é 963. Então, é assim que ficou o primeiro momento. No segundo momento, ele disse o quê? Que X alunos foram passados de B para A. De forma que o primeiro grupo ficou com metade dos alunos do segundo grupo. Ou, ao contrário, o segundo grupo ficou com o dobro do primeiro grupo. Então, o que aconteceu aqui? Nesse segundo momento, eu tenho agora A mais X, certo? E B menos X. E eu estabeleci uma proporção entre esses 2 grupos, entre esses novos valores. Eu falei que essa nova quantidade do primeiro grupo, em relação ao segundo, vale metade, né? O primeiro grupo tem metade do número dos alunos do segundo grupo. Então, estabelecendo uma razão entre essas informações, eu fico com essa situação aqui, ó. Beleza? Quem é A?
A é 321. Então é 321 mais X. E B era 963. E aí tiraram X de B para jogar para A, né? De modo que a razão entre esses dois grupos ficou de 1 para 2, certo? Então, agora, basta eu isolar o X nessa equação que eu vou descobrir a minha resposta, porque X já é o que eu quero saber. Então, multiplicando o cruzado, vai ficar 642 mais 2x igual a 963 menos x. Isolando essa galera, esse x vai para lá somando, né? E esse 642 vem para cá subtraindo. Aqui vai ficar 321, é isso? É. Dividindo os dois lados por 3, eu tenho que x é igual a 107. Beleza? Gabarito D. Vamos agora enxergar uma outra solução para esse problema. Vamos interpretar, vamos começar já daqui, mais adiantado, quando a gente estabeleceu essa nova proporção aqui matematicamente, né? E o novo grupo, que eu vou chamar de A', a nova configuração, né? Esses dois grupos ficaram, estabeleceu uma proporção de tal modo que o A' em relação ao B' agora está numa proporção de 1 para 2. O que isso quer dizer? Vamos tentar entender isso mais intuitivamente. A gente tem isso aqui, ó, beleza? Isso significa que para cada grupo de 3 alunos, isso se a gente fosse colocar esses grupos de maneira respeitando realmente essa proporção que foi dada. Então, o menor grupo que a gente consegue formar são grupos de 3 alunos, de modo que consiga dividir certinho. De modo que esse grupo de 3 alunos vai ser composto necessariamente dessa forma, respeitando a proporção, certo? Um aluno do A e 2 alunos da turma do grupo B. E aí, para chegar ao valor de x, olha o caminho que a gente vai fazer. A gente vai dividir o total por 3 e a gente vai achar quantos grupos a gente forma com essa configuração. Isso aqui vai dar 428, certo? 428 o quê? Grupos. Beleza. Grupos dessa forma aqui. Um aluno de A mais 2 de B. Então, se eu tenho 428 grupos dessa forma, quantos alunos de A eu tenho? Eu tenho um aluno por grupo. Então, é 428 vezes 1. Então, o meu A, que é o A', né? É igual a 428. Ok. A diferença do primeiro A, no primeiro momento, para o segundo A, o A', no segundo momento, é que ele foi acrescentado de x, que é justamente o que eu quero saber. Então, o A', então, né? O A' é igual a A mais x. Agora aqui é só eu substituir. O A eu sabia que era 321, o A' eu sei que é 428, o A era 321 e o x é o que eu quero saber. Tirando 321 dos dois lados, eu vou sumir com esse daqui e aqui vai ficar 107. Então x é igual a 107. Então essa aqui era uma outra maneira que você poderia enxergar para resolver esse problema. Ó, um problema clássico aqui, ó. Hoje, 2/3 da metade da idade de João correspondem à idade dele há 10 anos. Se hoje João tem n anos, a soma dos algarismos de n é igual a... Então, ele me deu uma relação entre informações, que eu vou expressar essa relação numa equação. Nessa equação eu vou ter uma incógnita, que é o n, e vou descobrir o valor desse n para depois somar os algarismos que formam o número n. Então, a parte mais difícil é você montar a equação matematicamente correta. 2/3 da idade de João é n, né? 2/3 da metade dele, da metade da idade dele, correspondem. Então, isso é igual a isso. Agora eu vou traduzir. 2/3 da metade da idade dele. A idade dele é n, a metade é n sobre 2. Então, 2/3 da idade dele, da metade da idade dele, é igual à idade dele há 10 anos. A idade dele menos 10. A idade atual menos 10. Pronto. Acabou seu problema. Vou cortar aqui esse 2, né? Com esse. Passar esse 3 para lá multiplicando. Vou ter que n é igual a 3n menos 30. Isolando o n, né? Eu vou ter que 2n é igual a 30. N é igual a 15. Então a idade de João é 15. É isso que eu quero saber? Não. Quero saber a soma dos algarismos que compõem a idade dele. Quero saber isso aqui, ó. Gabarito letra C. Uma caixa contém 50 bolas brancas e 50 bolas pretas, no total de 100 bolas. Retirando-se X bolas pretas,
e não acrescentando mais nenhuma bola, a porcentagem de bolas brancas na caixa passa a ser de 62,5%. O valor de x é, de novo, mais uma questão de dois tempos, né? No primeiro momento eu tenho certa situação, no segundo momento eu tenho outra, tá? Então vamos analisar o primeiro momento. E eu vou analisar do ponto de vista das bolas brancas em relação ao total, tá? Porque a segunda informação é dada em função das bolas brancas, que eu vou chamar de B, e o total de T. Então aqui, a proporção de bolas brancas em relação ao total no primeiro momento é de 50%, tá bom? No segundo momento, ele diz que isso muda. Por quê? Por que que muda? Porque eu retiro um certo número de bolas pretas, que é um X, eu não sei qual é, e não acrescento mais nenhuma bola. Naturalmente, eu tinha 50 bolas brancas entre 100, agora eu tenho 50 bolas brancas entre 100 menos X, entre um número menor. Então, minha proporção de bolas brancas em relação ao total vai aumentar. Entende? Então, o ponto-chave está aqui agora, de equacionar da maneira correta essa informação. Então, agora, o meu novo total não é T, não é 100. Agora é 100 menos X, certo? É T menos X. E essa proporção equivale a 62,5%. Pronto. Estava aqui o problema da questão, ok? Se você chegou aqui, relacionou isso aqui certinho, depois errou em alguma conta ou travou em alguma conta, você tem um problema menor, tá? O problema maior, meu entendimento, é interpretar e equacionar corretamente. Aqui, agora a gente vai substituir os valores que a gente tem, né? E vai isolar o x na equação. Então, B vale 50, T vale 100, x é o que eu quero saber, 62,5%, tá? Porcento, você pode entender ele matematicamente como 1 sobre 100. Porcentagem nada mais é que uma fração de denominador 100. Então, se eu tenho aqui 50%, é a mesma coisa que eu escrever 50 sobre 100, tá? X%, x sobre 100. Então, vamos lá. Multiplicando o cruzado, vai ficar 5.000, né? 100 vezes 50. E aqui vai ficar, já adiantando o chuveirinho, né? 100 vezes 62,5, 6.250. Menos x vezes 62,5, menos 62,5x. Vai ficar menos 62,5x igual a menos 1.250. Fazendo essa divisão, eu vou ter aqui 1.250. Eu vou multiplicar os dois lados por 10 para eu sumir com essa vírgula, tá? Então aqui fica 12.500 e aqui fica 625. Okay? Aqui era um sinal, era um numerador negativo com denominador negativo, menos com menos a divisão vai dar positivo. Então por isso eu já adiantei aqui também. Se você efetuar essa divisão, ou simplificar por 5 em cima e embaixo, você vai ter que 2.500 dividido por 125. Isso é igual a 20. Então o valor de x é 20. Eu retirei 20 bolas pretas e obtive essa nova proporção. Tá? Em uma caixa estão guardados apenas lápis e canetas, num total de x objetos. Sabe-se que o número de lápis é o quíntuplo do número de canetas, e que x é um número compreendido entre 103 e 112. A soma dos algarismos do número que representa a quantidade de lápis na caixa é igual a... Perceba que a Cerecom gosta, né, dessa soma de algarismos no valor do que se quer saber, né? Quer dizer, ele quer saber a soma dos algarismos, mas ele dá uma incógnita e depois ele não quer o valor dessa incógnita propriamente. Ele quer o valor da soma dos algarismos dela. Enfim, curiosidades à parte, vamos ao que interessa. Vamos entender as informações que foram dadas. A gente já entendeu o que ele quer. Agora vamos traçar nosso plano de abordagem. Então, o estojo tem lápis, que eu vou chamar de L, e canetas, que eu vou chamar de C, e juntos dá X objetos. Então, primeira informação aqui, tenho L mais C igual a X. Ok. Sabe-se que o número de lápis é o quíntuplo do número de canetas. Agora começa. Eu fiz uma afirmação. Normalmente, quando eu afirmo que uma coisa é outra, eu estou fazendo uma igualdade. Tá? Então, eu falei que o número de lápis é o quíntuplo do número de canetas. Ou seja, eu falei que L é igual a 5 vezes o C. Okay? E X está compreendido entre 112 e 103.
mas não podendo ser nenhum deles. Importante entender isso. Se eu falei que ele está entre esses aqui, ele não pode ser eles. A não ser que eu deixasse isso explícito. Eu falasse algo como ele está compreendido entre 103 e 112, com os extremos incluídos, inclusive, né? Ou seja, eu estou incluindo os extremos. Então, isso aqui é a mesma coisa, equivale, né, a dizer isso daqui, ó. O x é menor ou igual a 111 ou maior ou igual a 104, tá bom? É a mesma coisa. Lembrando que o universo que eu estou trabalhando aqui é o do conjunto dos números naturais, né? Que eu estou contando objetos. Importante lembrar disso. E pronto, essas foram as informações que ele me deu. E agora eu vou relacionar essas informações para achar a minha resposta. Então eu tenho que descobrir quem é x, depois somar os algarismos de x, que formam o x, né? Então tá, como que eu vou começar isso? Bom, eu vou jogar a informação 2, a informação 2 na informação 1. Ou seja, onde tiver L, eu vou substituir por 5C, já que é equivalente. Opa! Então eu tenho que 5C mais C é igual a x. Ou a mesma coisa que 6C igual a x. Atenção! Aqui está o ponto-chave da questão. O que você tem que entender dessa informação? Estou dizendo que x é equivalente a um certo número multiplicado por 6. Então, o 6 ele pode ser escrito de tal forma que um dos fatores dele pode ser escrito na forma de um produto e um dos fatores dele é o 6. Isso significa, já que eu estou tratando do universo dos números naturais, que o x é necessariamente um múltiplo de 6. Porque se eu dividir o x, que é o 6c, por 6, isso aqui vai dar um número natural. Isso vai dar um número inteiro, né? Um número, não vai dar um número quebrado. Ou seja, ou em outras palavras, trazendo mais para o número naturais mesmo. Eu vou fazer essa divisão aqui e o resto dela vai ser igual a 0. Tá? Se eu tenho um número e divido ele por outro número, e essa divisão dá um resto 0, significa que esse primeiro número é múltiplo do segundo. Ou que o segundo é divisor do primeiro. Tá? E como que essa informação tem toda essa importância? Para a gente descobrir quem é x. Agora a gente consegue descobrir quem é x. Porque a gente vai unir com a informação 3. E x está dentro desse intervalo. Então, dentro desse intervalo, eu tenho que achar um múltiplo de 6. E ver se tem mais de 1, né? O problema seria se tivesse mais de 1. Mas nesse caso não vai ser. Não vai ter. Como é que faz? Bom, eu posso fazer manualmente. Né? Eu posso ver 104 e dividir ele por 6. Porque o x pode ser 104, né? Dividir ele por 6 e tal. E achar o número dentro desse intervalo que a divisão dê resto 0. Esse vai ser o múltiplo de 6. Mas, se eu não quiser fazer isso manualmente, quiser fazer isso de uma maneira... aí porque esse intervalo é pequeno, seria relativamente tranquilo de fazer, né? Mas imagina que fosse um intervalo maior. Então, como é que eu faria? Eu pego o maior número possível que ele pode ser, que é o 111. E divido ele por 6. Aqui vai dar 1, sobra 5, desce o outro 1. 6 vezes 8, 48, resto 3 para aqui. Tá? Então, o 111 não é múltiplo de 6, porque ele tem resto diferente de 0. Mas ele passou do múltiplo de 6 3 números. Significa que se eu andar 3 números para trás, eu vou achar o múltiplo do 6. Então, aqui eu estou no 111, eu vou andar 3 números para trás. 1, 2, 3. 110, 109, 108. Vamos testar? 108 dividido por 6 dá 1. Resto, sobra 4, né? Desce o 8. 6 vezes 8, 48, resto 0. Ok? Outra maneira de entender é volta aqui para o 111. O máximo possível que ele poderia ser. Dividido por 6. Deu resto diferente de 0. Então não é esse o múltiplo do 6. Então como é que eu faço para saber o múltiplo de 6 mais próximo desse aqui? Eu poderia fazer desse jeito manualmente. Ou então só multiplicar 6 vezes 18. Porque esse aqui, 18, é quantas vezes o 6 cabe de maneira completa dentro do 111. Então ele vai de 6 em 6 e 6 até o 6 vezes 18, 108. Depois disso ele precisaria de mais 3, um intervalo maior. É isso que quer dizer todos esses números aqui, tá? Então essa divisão conta toda essa história. Então, aqui eu ensinei os métodos que você pode fazer para aplicar esse raciocínio. Então a gente descobriu que x vale 108. E aqui era o ponto-chave. E agora, o que ele quer?
a soma dos algarismos do número que representa a quantidade de lápis. Então, vou jogar essa informação para achar a quantidade de lápis. Bom, eu sei que lápis é igual a 5C. E quem é C? Fazendo rapidinho, 6C é igual a X, né? X é 108. Então, 6C igual a 108. Aqui eu já sei que o número que eu multiplico por 6 para dar 108 é 18, né? Então, C é 18. Agora eu jogo para cá. O número de lápis é igual a 5 vezes 18. Isso aqui vai dar 90. E aí, calma, não morra de tédio. 9 mais 0, né? Que eu tenho que somar esses algarismos. Gabarito letra C. Então, questão cheia de vai e vem, mas as contas são simples, né? O mais difícil era a ideia do ponto-chave. De entender que isso era um múltiplo de 6 e entender como eu acho o múltiplo de 6 dentro desse intervalo. A gente viu que esse intervalo era pequeno, dava até para fazer manualmente, mas aí eu também mostrei uma técnica que você pode usar para descobrir de maneira, né, exata, sem ficar de tentativa e erro. Você já vai direto no correto, no exato, tá bom? Para finalizar, em um certo mês, Júlia pagou 2/5 de uma dívida. No mês seguinte, desembolsou R$340 para pagar 1/3 do que ficou devendo do mês anterior. O valor total dessa dívida corresponde a... E aí? Bom, de novo, jogar a tradução. Entender o que ele falou e traduzir para uma expressão, né? Ou uma equação. Então, de novo, pode ser entendido por momentos. Então, vamos fazer uma linha do tempo aqui? Pagamento e a dívida. Então, no mês 1, ela pagou 2/5 da dívida. Eu não sei quanto é a dívida. É justamente o que eu quero saber. Então, criativamente, eu vou chamar de X. Então, ela pagou 2/5. Aqui eu estou analisando o valor do pagamento, tá? 2/5 de X. É assim que eu escrevo. Se eu tinha que pagar X, eu paguei 2/5 de X, quanto é que ficou? X menos 2/5. Vai ficar 3/5 de X. Tranquilo, né? Bom, aí eu fui para o mês 2. Mês seguinte, ela desembolsou R$340 para pagar 1/3 do que ficou devendo do mês anterior. Em outras palavras, R$340 que ela pagou nesse mês 2 equivalem a 1/3 do que ficou devendo do mês anterior. Troca de lugar aqui, ó. No mês seguinte, para pagar 1/3 do que ficou devendo do mês anterior, ela desembolsou R$340. Então, para pagar 1/3 do que ficou devendo, eu tive que igualar isso a 340. Isso era o ponto-chave. Então, 1/3 do que eu tinha ficado devendo, do que ela, né? Eu já tenho as minhas, ela que se vira. Ficou desse jeito. Então aqui, ó, eu já consegui uma equação, que é o que eu queria buscar. Se eu tenho uma incógnita, eu quero buscar uma equação. É assim que funciona. Para eu poder descobrir qual é o valor dessa incógnita. Então eu quero igualar ela a alguma coisa, de maneira coerente, né? Então, analisa aqui, ó, já tem uma incógnita isolada, igualada a alguma coisa, agora é meter brasa. Esse 3 já vai embora com esse. Então desse lado aqui vai ficar x sobre 5, né? Esse 5 vai para lá multiplicando, então eu vou ter que x é igual a 5 vezes 340. Isso aqui vai dar 1.700. Tranquilinho. Gabarito letra A. Percebe? É muito questão de tradução, tá? De traduzir corretamente, montar a expressão corretamente, estabelecer a sua equação, isolar a sua incógnita e achar o valor que o enunciado está pedindo. Essa é a estrutura básica de problemas de equacionamento, tá? Aí vem problemas de proporção, que aí você tem que entender a proporção para poder montar uma equação com o que você precisa descobrir. Então você vai estar sempre relacionando, buscando relacionar informações, tá bom? Um pouco de prática, você já deixa isso aí mais afiado, né? Então é isso. Obrigado pela sua visualização. Espero que tenha contribuído de alguma forma com seus estudos. Boa sorte e até a próxima.